Sejam todos bem-vindos ao 4º EMEC, Encontro Municipal de Educação Continuada. Diversidade e inclusão, interações e intervenções no espaço escolar, que tem como objetivo difundir os conhecimentos teóricos e práticos de professores, pesquisadores, especialistas e docentes da rede municipal de ensino. O EMEC tem finalidade de promover o desenvolvimento profissional dos docentes por meio da formação continuada, a socialização de experiências bem-sucedida. Esse encontro envolve mais de 1.800 educadores da rede municipal, sendo organizado pela Prefeitura Municipal de Limeira por meio da Secretaria de Educação. O EMEC ocorre em 2 lugares, aqui no Teatro Vitória, onde temos presentes os diretores, vice-diretores, ADEs, técnicos da SME, professores de educação especial, polivalentes e coordenadores que atuam no ensino fundamental. Na Secretaria Municipal de Educação estão os professores especialistas de arte e educação física, docentes e equipe gestora que atuam com a educação infantil. Neste ano, todo o EMEC foi estruturado para desenvolver temas relacionados à educação especial, inclusão, aspectos socioemocionais e a relação entre estudantes e docentes. Contamos com a participação de palestrantes que têm desenvolvido pesquisas e estudos que nos auxiliarão nos encaminhamentos do cotidiano escolar, além do apoio e desenvolvimento de técnicos da Secretaria de Educação, diretores, professores, coordenadores e professores da rede municipal. Por gentileza, então, quero convidar para montar a nossa mesa de autoridades o nosso secretário André Luiz de Francesco e a professora Adriana Diber, diretora pedagógica. Por gentileza. Agora sim, com as nossas autoridades presentes, vou pedir a gentileza de todos ficarem em posição de respeito para a execução do hino nacional, seguido do hino A Limeira. Digo
bendito de berços gloriosos, tua origem numa linda ribeira, fundada com labores ditosos, é cidade tão bela e faceira. Frutas doces, colhemos aos montes, pomares, verdes são flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. As indústrias crescem e agigantam as grandezas de nosso porvir. Carnistas a todos se encantam com músicas sonoras ao vir. Frutas doces, colhemos aos montes, pomares, verdes são flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Povo amigo de ação relevante, nossas escolas padrões elevados, nossa fé seguirá triunfante, sendo os mestres heróis abençoados. Frutas doces, colhemos aos montes, pomares, verdes são flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Pode ficar à vontade. Fazendo suas considerações, passamos a palavra então para a AD da Diretoria Pedagógica, Adriana Diber. Bom dia a todos e a todas. É com imenso prazer que nós nos reunimos aqui, depois de um período, em que o EMEC não pôde ser realizado presencialmente, e nós temos essa oportunidade hoje. Estamos desde sexta-feira no movimento de participação. Ontem tivemos a COSEM, alguns de vocês estiveram aqui. E hoje, os 2 dias de formação, e a equipe da Secretaria Municipal organizou esse evento com uma temática que tem mobilizado as escolas, os docentes, toda a rede municipal, assim como os técnicos da Secretaria, que é a temática da diversidade e da inclusão. Ontem, o palestrante do período da manhã da COSEM, o professor Chico Soares, ele tratou do olhar daquele que é o menos favorecido. Muitas vezes, quando a gente olha um resultado, eu olho, a maioria conseguiu alcançar, mas eu tenho aqueles que precisam de um olhar diferenciado, e eles não podem ser excluídos nesse processo. Sobre essa temática, eu estava pensando, ontem à noite, refletindo sobre essa angústia que nós temos. E aqui eu quero colocar, não é só o professor que está lá na sala de aula, que trabalha com as questões da inclusão, mas toda a equipe, diretores, coordenadores, secretaria, pois nós temos o mesmo fim. Nós queremos que todos e cada uma das nossas crianças aprendam, sendo respeitadas as suas singularidades. E ontem, pensando nessa temática e pensando nessas crianças que nós temos, que são crianças especiais, e ela é especial não só por conta, não é em relação à deficiência, e eu lembrei de uma passagem bíblica em que Jesus, as pessoas chegaram para ele e falaram assim, esse jovem, ele é cego. E ele é cego por conta do erraram, ele errou, E Jesus aí sabiamente ele fala, não é nenhuma coisa nem outra. Ele é dessa maneira para que o reino se manifeste nele. E eu vejo que quando a gente olha o movimento da rede, a Mariluz está aqui,
Ela foi uma das que encabeçou essa luta, né, quando nós passamos do movimento da sala de educação especial para a perspectiva inclusiva. E esse estudante passou a compor as salas de aula. E a gente percebe, eu falo de experiência própria, na secretaria, quantas vezes eu não consigo... Porque há dias que a gente está triste, desanimado, muitas vezes os problemas acabam sufocando aquilo que te move. E quantas vezes, nesse cotidiano, crianças que chegaram ali com seus pais, me fez ter ânimo e força para continuar. E isso é na sala de aula também. E eu entendo quando o professor grita, no sentido de cobrar, de buscar uma melhor qualidade, e a secretaria também, porque esse movimento não é antagônico, é porque nós queremos oferecer o melhor para essas crianças, para todas, não só para elas. Mas elas têm um toque especial de educar o nosso olhar. Elas são capazes de educar o nosso olhar e educar o nosso comportamento, para que as agruras do dia a dia, os desafios do dia a dia, não sejam maiores do que os ganhos que elas têm, né? Quando a gente olha, muitas vezes são pequenas conquistas aos olhos daquele que não entende, mas grandes conquistas, né? Em relação a as nossas crianças. Então eu entendo, e hoje, o professor Felipe, a quem eu agradeço, e a professora Fabiana, tratarão, Felipe especificamente sobre a questão de manejo de comportamento, e Fabiana, em relação à questão dialógica, a gente percebe que a criança, né, essa inclusão, essa diversidade nos educa. Nos educa como professores e também educam as nossas crianças no respeito ao outro, na empatia, na colaboração. Porque nós, se a gente for pensar na nossa essência, nós somos egoístas, né? Mas nesse processo nós somos educados a olhar o outro, a compreender as dificuldades, mas não limitar o nosso olhar pela dificuldade, e sim por aquilo que é potencial a essas crianças. Então é com muita alegria, com muito carinho, nós organizamos esse período de formação para todos os docentes da rede municipal. E eu fico muito feliz hoje, né? Estou cansada, porque já venho aí de alguns eventos, a equipe está cansada, mas é um cansaço que nos traz satisfação, de podermos estar aqui como rede, nos aperfeiçoando, para que possamos dar realmente um atendimento singular e com qualidade para cada uma das nossas crianças. Meus agradecimentos aí a todos, ao secretário da Educação, André, que à medida que a gente leva as propostas, ele tem acolhido, tem encaminhado, tem colocado outras demandas, e são esses diferentes olhares que agregam e nos fazem caminhar. Muito obrigada. Obrigado, Adriana Diber, ADE da Diretoria Pedagógica. Ouviremos agora o nosso secretário André Luiz de Francesco. Alô. Bom dia a todos. Eu sei que hoje é quinta-feira, né, de uma semana que nós estamos encerrando aí um semestre. Tenho certeza que todos vocês, no meio da caminhada, precisam desse fôlego, né, para tomar o impulso para continuarmos no segundo semestre. Isso é verdade. Mas eu queria primeiro cumprimentar a Adriana, né, que está aqui ao lado, responsável pela parte pedagógica da secretaria. Queria cumprimentar todos os técnicos, supervisores, técnicos da secretaria, a parte administrativa, todo o pessoal de apoio que colaborou para que esse evento fosse possível.
A Adriana comentou uma coisa bastante interessante, que é a sequência, né? A sequência que nós estamos aí de eventos desde a semana passada, porque são momentos de reflexão, momentos de parada e de reflexão que são importantes para cada um de nós, né? São importantes porque a gente consegue avaliar, consegue pensar daqui para frente também, para o futuro. Queria cumprimentar cada um de vocês por se desafiarem a mudar, né? Porque esse processo de formação que foi pensado, e foi pensado quando a equipe técnica fez a proposta do tema, ela fez a proposta e, para mim, tem um significado muito, muito grande, a temática da inclusão, a temática do especial, que nós sabemos que não tem uma resposta única, não tem uma finitude, ele é um assunto que vai ser debatido ao longo dos anos, e graças a Deus está sendo debatido com profundidade, e agora cada vez mais, porque durante muitos e muitos anos, esse assunto ficou escondido numa gaveta, ficou nos cantos, ficou embaixo do tapete. A própria sociedade não tratava isso com a seriedade que deveria ser tratado. A gente sempre falava, né? Meus antepassados, os antepassados de todos nós, muitas vezes tratávamos isso até como uma certa vergonha, de não expor, de não mostrar que existem diferenças, né? Não vou colocar nem deficiências, vamos colocar que existem diferenças entre as pessoas. E quando a gente pensa em diferente, dá uma olhadinha para o lado de vocês, dá uma olhadinha para cada um que está aí ao seu lado. Nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Tem uns que são mais iguais do que os outros aí, porque tem mais afinidade, né? Mas percebam aí cada um de vocês, todos nós somos diferentes. Só que alguns têm um pouco mais de dificuldade. Alguns têm um pouco mais, têm alguma característica mais específica que é mais desafiadora. E olha que engraçado, né? A gente percebe nessa diferença que às vezes a pessoa que está aqui ao nosso lado é um pouco mais geniosa, um pouco mais brava, um pouco mais intolerante, e outros são um pouco mais tranquilos, às vezes até apáticos. E são todas essas diferenças que fazem a beleza do que nós somos, né? Nós temos dentro dessa diversidade, a beleza de cada um ser do jeito que é. Então, quando me falaram da temática, né, da inclusão e da diversidade, eu fico muito feliz de, historicamente, fazer parte desse processo e trazer para vocês um momento de discussão, de formação e de reflexão. Porque, volto a dizer mais uma vez, nós não vamos, e isso é muito importante que a gente saiba, nós não vamos resolver todos os problemas. Não vamos. E eu digo por quê, com toda a tranquilidade do mundo. Porque os problemas, eles vão acontecendo e nós vamos cada vez tendo desafios diferentes. Falar específico, um exemplozinho rápido. TEA, autismo. Nós convivemos com o autismo há muito tempo. Mas quando que ele começou a ficar tão evidente? Quando eles começaram a participar da vida escolar mais intensamente. Nós tivemos aí desde 2017, a Silvani que está aqui com a gente, né? Pelos levantamentos, tínhamos cerca de 45, 50 alunos com TEA, numa rede de 25 mil alunos, é quase irrelevante, né? Muito pouco, apesar, lógico, sempre lembrando da perspectiva de que cada um precisa ter o seu olhar. Hoje nós temos quase 5 vezes mais, temos mais de 250 alunos com TEA laudados na rede. É um desafio? É um aprendizado? Para cada um de nós. Até quem convive com autismo há muitos anos, quem é especialista na área há muito tempo, tem isso como desafio. Então, mas o que eu quero dizer com isso para vocês? Que hoje é um momento histórico. Hoje é um momento extremamente relevante para cada um de vocês, para cada um de nós. Para mim, particularmente, por poder proporcionar isso para a rede. Poder trazer o debate, trazer a discussão, pensar políticas,
Ontem, na COSEM, tivemos aqui uma discussão profunda, quem esteve aqui pôde acompanhar, de uma necessidade de formação de grupos, debate técnico, levantamento de informações, para que a gente possa aprofundar essas políticas. Porque eu tenho humildade suficiente para saber que eu não tenho todas as respostas. Não vou ter todas as respostas em nenhum momento. Mas eu tenho pessoas com capacidade, inteligência e vontade e amor suficiente para ir atrás dessas respostas. E aí é o exercício de quem está à frente do executivo, né? Buscar recursos, buscar conhecimento, buscar formação, buscar estrutura. Esse é o nosso desafio. Então, eu queria que vocês, nessa manhã, realmente se sentissem privilegiados. Privilegiados porque, depois de 2 anos de pandemia, aqui nós recomendamos, né, inclusive, a presença, aqueles que pudessem usar a máscara, ainda manter um certo distanciamento. É lógico que a gente não consegue ficar longe muito um do outro, né? A gente está sempre querendo proximidade, contato, e isso é natural do ser humano, e eu acho isso maravilhoso, é fantástico. Também não consigo viver sem, né, só com live e na base do celular, não tem como. Agora, que vocês se sintam privilegiados, porque vocês fazem parte de um momento histórico em que o conhecimento, e que é o mote de todos, e eu tenho certeza de cada um de nós aqui nesse teatro, o conhecimento é uma das principais finalidades que nós temos. Conhecer para transmitir, conhecer para compartilhar. E lembrar que, da mesma forma que aquele aluno com dificuldade, como a Adriana falou, como o professor Chico Soares falou ontem, um único aluno que fica para trás, ele fica para trás. Ele fica para trás, fica por conta, até que em algum momento alguém vai ter que olhar para ele. Nós temos a oportunidade de olhar para ele enquanto ele ainda é pequeno. Porque depois que ele se transforma num adulto, as dificuldades triplicam, elas se multiplicam, né? E as consequências elas ficam cada vez piores. E para consertar isso, fica cada vez mais difícil. Então, a gente, estrategicamente, tem um poder, e é lógico, cada um tem a sua limitação, a gente depende um dos outros. Eu sei que muitos olham, hoje eu estou como secretário, mas muitos olham, né, para a figura do secretário como sendo, muitas vezes, a solução de alguns problemas emergenciais. Em alguns casos é verdade, a gente consegue. Outros casos a gente não consegue tão simplesmente. Isso eu tenho bastante propriedade hoje, depois de estando quase na metade do 2º mandato, para entender que realmente a gente tem limitações. E temos. E nada mais justo, nada mais honesto do que olhar para vocês, olho no olho, e falar absolutamente a verdade, com toda a transparência. Nós temos limitações. Mas alguma vez, e aí eu faço uma provocação para vocês, alguma vez em sala de aula, vocês que estão acostumados a lidar com essas crianças, as limitações deixaram de mover a paixão que vocês têm em transformar a vida dessas crianças? Eu duvido. Eu acho que a gente tem cansaço, o nosso corpo físico cansa, o psicológico cansa, mas eu duvido que em algum momento, alguma limitação transformou a vontade de vocês. E é com essa mesma vontade, podem ter certeza que tanto eu, como cada um da secretaria, como cada técnico, como cada gestor, enxerga a educação, né? Com as suas dificuldades, mas com todo o seu potencial, que eu tenho certeza que a gente consegue, através daqui, e isso, num ano político como este ano, vai se transformar, vai virar praticamente, é o que a gente chama de carne de vaca, né? Todo mundo vai falar da importância da educação, todo mundo vai falar que o Brasil só transforma com a educação, todos da boca para fora, sem vivenciar na pele, seja na parte técnica, seja na parte prática, né? Sem ter muitas vezes a noção do que é a educação de verdade, a importância da educação para todos nós, para um país. Então, eu queria agradecer mais uma vez, me desculpar aí eu ia ser breve, como o prefeito não veio, porque ele, inclusive, eu estou representando o prefeito Mário Botion hoje, porque ele teve uma agenda, uma convocação, está em São Paulo hoje, ele estava preparado para vir nos 2 dias, hoje e amanhã. Vamos ver se amanhã ele consegue fechar a agenda para estar com vocês também. Tá?
Então, queria agradecer em nome do prefeito, em nome da secretaria, a participação e que vocês tenham 2 dias, né? Uma manhã, uma tarde, de bastante troca, de muito conhecimento, agradecendo já antecipadamente ao Felipe e à Fabiana, né? Que são os primeiros palestrantes que vão estar conosco agora na parte da manhã, agradecer a oportunidade, ter aceito o convite de estar aqui com a gente, e desejar a todos um ótimo início de recesso, com conhecimento, com bastante formação, tá? Muito obrigado a todos. Obrigado, nosso secretário, André Luiz e Francesco. Aproveitando, quero convidá-los a ocuparem os lugares à plateia para darmos sequência à nossa programação da manhã e também com a primeira